problema, a questão do ônibus, né, não é por capricho que simplesmente as pessoas querem, vamos dizer assim, ônibus seguros. Vocês vejam aqui esse artigo, né? Transporte caro prende 30% em casa, né, do Diário do Grande ABC. Em São Paulo, o problema da tarifa é violento. Estão chegando aos R$3 aí a tarifa. Então, lá, esse pesquisador, né, inclusive, diz aqui, a situação vivida pela mãe de família já cometeu 28,91% dos brasileiros. Que situação! O último passeio que a auxiliar administrativa Viviane Anastácio, 28 anos, programou com os 3 filhos e a irmã para um parque de diversões na zona oeste lá da capital de São Paulo foi por água abaixo. Isso porque as passagens de ônibus e trem somariam R$ 33,30, pouco menos que os R$ 36 do ingresso por pessoa, né? Do ingresso por pessoa. Então a situação vivida pela mãe de família já cometeu quase 30% dos brasileiros. Isso não está escrito quase, é 28,91%. Essas precisões meio exageradas, elas não são corretas. Aí devia sempre haver uma indicação do grau de precisão. A 2 dígitos após a vírgula é coisa dessa. Mas vamos dizer, 1/3 da população dos brasileiros ou um pouco menos. Levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, aponta que na região norte a desistência de viagem por falta de dinheiro chegou a quase 50% dos entrevistados. Número publicado aqui, 48,12%. No Sudeste, o índice de usuários que abdicaram do passeio devido ao valor da passagem do transporte público é quase 30%. Número publicado, 28,57%. Na região Nordeste, o motivo é apontado por 29,64%, quase 30%. E na Centro-Oeste, 23,62%. E entre os sulistas, 18,95%. Obviamente, isso tudo refletindo 2 coisas. O poder aquisitivo, né, dos usuários do transporte coletivo e tarifas, né? Agora, não é só isso, né? Não é só tarifa que restringe o uso do transporte coletivo urbano. Nós temos também o problema da acessibilidade da cidade, que precisa ser feita para que o povo possa usá-la, né? A verdade é que aqui em Curitiba, a cidade que deitou em cima dos louros de algumas fases brilhantes na área de transporte coletivo urbano, pessoal, se não fosse uma pressão violenta, às vezes da mídia, da comunidade, com certeza estaria até piorando, né? O número de acidentes com transporte coletivo, as exigências em cima dos motoristas estão se tornando um pesadelo, né? Um problema, algo que eu posso atestar, né? Porque na condição de idoso eu uso muito transporte coletivo. Então falo aqui, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro civil, nem mecânico, nem médico, nem advogado, mas sou idoso e uso o transporte coletivo, né? E já fui diretor da URBS, sei como nós podemos melhorar muito.
passamos por uma fase extremamente difícil, né? Curitiba tinha ultrapassado os limites de endividamento na década de 80, e isso naquela fase nos impôs soluções mínimas, vamos dizer assim, tentar tirar água de pedra, o que não acontece agora, né? Porque se com tanto entusiasmo o pessoal acha que pode fazer de tudo para que durante 2, 3 semanas a gente tenha jogo de futebol da Copa do Mundo de 2014 em Curitiba, é sinal que quando a gente procura, acha recursos, tá? E precisamos disso para que as ciclovias que foram feitas não se desmanchem, para que a cidade evolua a favor de um padrão de urbanidade que é importantíssimo ao seu desenvolvimento. Aqui a tarifa, né, com certeza vai ser reajustada, né? Talvez 2,50, 60, vai depender aí de negociações salariais, do problema, vamos dizer assim, do relacionamento do poder concedente com as concessionárias e da gente também, né? Porque nós temos que forçar os 3 níveis de governo, né? Isso não é um problema exclusivo do município, a viabilizar o transporte coletivo de baixo custo. Pô, se para fazer metrô tem dinheiro, né? Tem fontes privilegiadas de recursos, por que para o uso do sistema mais simples e barato, como é o caso do ônibus, não acontece nada, né? Então a gente tem que usar a inteligência, porque o recado foi dado sem que nossas autoridades percebessem. Quando apaixonadamente disseram que poderíamos receber a Copa do Mundo no Brasil, apesar da crise econômica, de expectativas piores do que aquelas imaginadas quando os estudos de viabilidade foram feitos, né? E mesmo assim o governo insiste em fazer luxos dessa espécie. Então nós temos o direito de dizer, gente, se é possível viabilizar jogos de futebol e coisas assim que deixaram de ser um esporte para ser um espetáculo, né, de empresas que se denominam, que adotaram o nome dos clubes de futebol, por que não trabalhar a favor da racionalização do transporte coletivo e vamos dizer assim, da existência do ser humano de uma maneira saudável? Porque, com certeza, né, o uso do transporte coletivo, ele significa o quê? Né? Significa menos poluição, menos riscos de acidentes, menos gente atropelada, barulho, uma necessidade menor de ficar asfaltando ruas aí todo ano,
porque é óbvio que o uso do transporte motorizado individual, ele é necessário em certas situações, mas deve ser evitado ao máximo, né? Que adianta a gente ouvir discursos bonitos em cima de saquinho de plástico e não termos uma política, né, de racionalização das nossas cidades. Então, agora é o momento, né, até com essa expectativa de aumento das tarifas de ônibus, a gente colocar essas questões para aqueles que podem contribuir de maneira inteligente, com honestidade intelectual, com coragem, com disposição para chamar a atenção das nossas autoridades. Isso é muito importante. Talvez seja até uma utopia, né? Porque a honestidade intelectual é algo que às vezes desaparece sob algumas conveniências profissionais. Então, nós temos que e precisamos dos nossos especialistas para finalmente, quem sabe, lembrarmos que o transporte coletivo é mais do que necessário. Ele é importantíssimo. É a partir dele que nós vamos construir cidades sustentáveis, cidades saudáveis. Não é isso que todos querem?